Olá pessoal, meu nome é Cauã e hoje eu vou contar para vocês meus sentimentos da época que eu tive a minha reprovação no ensino médio, né? Em um ano no caso. Eu vou contar sobre o meu processo assim de aceitação, né? As dificuldades que eu tive, porque não é uma coisa fácil assim, né? Tipo, principalmente no ensino médio, onde é uma época assim onde as emoções estão muito à flor da pele, né? E também envolvem várias outras questões familiares, sociais. Então, foi uma situação um pouco complicada, né? Então, eu reprovei em 2023, eu estava no segundo ano do ensino médio. E eu era um aluno, podemos dizer, não muito bom em questões de comportamento, notas e frequência, né? O que acontecia comigo era que eu tinha umas qualidades sim, porém eu era muito participativo, né? Apesar das outras coisas, mas eu era muito participativo. Só que não adiantava muita coisa, porque minhas notas eram ao extremo, assim, tipo, era nota 2, 3, etc. E às vezes, quando não era nota, às vezes eram atividades que eu deixava passar, trabalhos e etc. Enfim, claro que eu não queria isso, né? Aconteceu por falta de comprometimento, mas assim, foi uma época muito decisiva na minha vida. Foi uma época assim que, inclusive, eu mudei muito e é uma das narrativas que engatam nessa história, né? Porque antes eu era uma pessoa muito sociável, eu era uma pessoa muito extrovertida e aí, depois da reprovação, eu mudei, né? Eu nunca vou falar que foi apenas por causa da reprovação. Vou dizer, a reprovação me mudou, né? Mudou minha personalidade totalmente. Mas eu posso dizer que foi o ponto de partida para que eu mudasse. Até agora tá parecendo como se eu falasse que a minha mudança foi tecnicamente para melhor, né? Mas na verdade tecnicamente foi, mas uma parte minha morreu, sabe? É porque pra quem tá me assistindo ficar mais imersivo na história que eu tô contando, é que basicamente quando eu tava no segundo ano, 2023, foi quando eu saí do armário, entendeu? Então, e pra piorar, não foi uma decisão minha, foi uma decisão de terceiros. Então eu não tava com estrutura, muito menos preparado para aquilo, porque eu sou um homem gay, né? Então eu já tava ruim na época, com esse baque então e toda aquela pressão em cima de mim. Eu não tô querendo dar desculpa, mas com certeza isso não me ajudou na época. E aí o pior de tudo é que eu tive que assim, lidar, né, com isso, mas sem muita fonte de apoio, assim, sabe? Como se eu lidasse, que eu tivesse fadado a lidar com essas emoções que eu sei que são minhas, mas sem nenhuma fonte de apoio, assim, né? E como meus pais descobriram recentemente, e eles não eram mente aberta para isso, ficou pior ainda, porque eu tava com a dor, né, da reprovação, eu tava com a dor da rejeição, eu tava com a dor da exposição, eu tava com a dor de pessoas que se separaram de mim, né, porque, pra quem não sabe, além de eu ter saído do armário, pessoas que eu acreditava que ficariam comigo não ficaram. Então, o mundo ficou nas minhas costas, né, baseado na minha perspectiva. E aí isso
muda, né, alguém. Muda, porque é muita coisa que tem que lidar ao mesmo tempo. Então eu acredito que essa minha mudança de personalidade veio mais como uma proteção, tipo um método de defesa, né? E naquela época eu lembro que eu queria muito passar de ano porque eu acreditava que eu conseguiria mudar, né, alguma coisa, só que mudar estando no ano seguinte, né? Eu não imaginava que eu reprovaria, apesar de eu estar horrível, mas pra mim reprovação era uma coisa que não iria acontecer, sabe? Alguma coisa no meu cérebro falava que isso não ia acontecer. E veio, o que é motivo pra aumentar mais ainda meu choque, sabe? Porque foi um choque muito grande. Eu achava que isso não seria, né, o que iria acontecer. Mas enfim, esses foram os motivos, né? Eu também fui muito aluado em muitos momentos. Enfim. Depois que eu reprovei, eu, né, repeti o ano na mesma escola. E aí, a minha mudança, ela não se deu só na minha questão do social, né, que antes eu era muito sociável, mas mudou, no caso, para melhor, em relação às notas, à frequência, etc. Eu virei um aluno exemplo, assim, entendeu? Só que sempre com uma dor no fundo do peito, porque eu senti, né, por esses anos que eu fiquei na escola ainda, que no caso eu já terminei, que alguma coisa faltava em mim. Que isso me mudou muito, porém nessa minha trajetória, né, de reconstrução, não estando com aquela outra parte da minha personalidade, acabou fazendo muita falta pra mim. Muita falta mesmo. E hoje em dia eu vivo tentando recuperar isso em mim, esse vigor que eu tinha antes. Eu sei e reconheço, né, que se fosse para mim recuperar o que eu tinha antes, não seria igual, porque eu não sou igual a antes. Eu sou uma pessoa diferente agora. Porém, eu torço para recuperar um lado extrovertido mais maduro, sabe? Mais consciente e adaptado para minha realidade de hoje. Pelo menos ser um pouco mais solto, sabe? Só que eu sou muito travado hoje em dia, apesar de eu ter evoluído muito na minha questão acadêmica, de notas, etc. Eu tirava só notas altas, tipo 9, 10, depois da minha reprovação. Inclusive foi motivo de muita picuinha, não sei. Os professores falavam muito que minha mudança foi muito radical, né? Por causa dessas questões que eu falei, porque não era só a questão da reprovação, eram muitas coisas em cima de mim. Então os professores falavam que eu parecia outra pessoa, que eu era outra pessoa, né? Então, foi isso. Eu estou assim agora, nesse estado, com esse desejo. A reprovação, ela... Eu não acredito que eu vou falar isso agora, mas tecnicamente está bastante no meu linguajar, né? Mas tecnicamente, a reprovação não é uma coisa tão ruim, né? Quer dizer, para quem tá vivenciando é horrível. Mas isso ajuda. Claro, se a pessoa não desistir, né? Tem todas essas questões. Mas não dá pra elogiar sem falar das questões ruins, né? Porque você fica pra trás, você vê todos os seus amigos se formando e você lá ainda na escola, né? Com uma única pessoa, no meu caso eu fui a única pessoa que reprovou. Então era tanto peso, sabe? Tanta coisa. E apesar de eu ter reprovado, eu sempre valorizei a escola, sabe? Por mais que não parecesse.
Eu sempre tentei participar, só que essas questões minhas eram muito extremas. Então, foi isso. Eu acredito que foi uma experiência muito desagradável, porém evolutiva, né? Contribuiu para o meu crescimento. E eu espero que quem esteja passando pela mesma situação tenta se confortar nas coisas que deixam você bem, porém nunca esquecendo do objetivo final, que é o seu futuro. Claro que tem várias outras coisas que você pode fazer além da escola, né? Mas querendo ou não, a escola sempre vai ser importante para todos, né? Mas enfim, é importante concentrar nos seus objetivos e no que realmente você quer. No meu caso, o abalo foi maior ainda porque a escola é um lugar onde eu sempre me preocupei, sabe? Apesar de eu ter tido essa onda de desinteresse, mas eu vejo a escola como uma questão fundamental assim na minha vida. Apesar de às vezes eu ter outras vontades e etc., isso sempre eu sempre dei importância para isso na minha cabeça. Então por isso que isso deu um impacto. Mas se você está passando por isso agora, entenda que tudo é uma fase. Então isso é só questão de tempo. Vai passar de uma forma ou de outra. Você pode agarrar essa oportunidade novamente ou pode seguir com outro rumo que de fato dê certo, né? Que você consiga visualizar um futuro de verdade que seja promissor para você ou promissor com o que você acha necessário. Mas tudo que está acontecendo é só uma fase e é só questão de tempo. Todas as questões negativas, ruins, tudo tá aí pra gente aproveitar e agarrar da melhor forma, né? Basicamente é isso. Eu senti muita dor, mas eu tô aqui agora, né? Eu terminei meu ano com notas altíssimas. Claro que foi do segundo pro terceiro, né? O primeiro ano não tava tão ruim, tão bom. No primeiro ano eu passei arrastado, né? Os professores falavam que eu quase tinha reprovado. E eu não peguei o recado e acabei reprovando de verdade. Então, basicamente é isso. Se segure nas coisas que deixem você bem, sem largar o objetivo final, tá? É esse o meu recado. E beijos a todos que estiverem assistindo esse vídeo. Até mais.